reflexão de hoje, eu trouxe um texto bem conhecido da igreja, que é Mateus 24. Vamos abrir? Mateus 24, a princípio a gente vai ler o capítulo 14, depois a gente vai reler esses capítulos desde o início, tá? O versículo 14, perdão, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Este texto, né, é o capítulo profético do livro de Mateus, e é as palavras do próprio Jesus. Esse versículo que a gente leu agora foi as palavras do próprio Jesus falando aos discípulos. E eu gosto muito desse capítulo, gosto muito deste texto em especial. E quando a gente vai fazer uma análise sobre este texto, né, em cima desse texto, a gente vê que existem algumas coisas bem interessantes, mensagens bem profundas dentro desse versículo. Por exemplo, aqui diz que, então, no meio do texto, que nos permite entender que o fim do mundo está condicionado à pregação do evangelho, certo? Será pregado no mundo inteiro, a testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, somente depois que o evangelho for pregado a todos, é que Jesus vai voltar. Primeiro ponto que a gente vê nesse texto. E agora eu queria olhar com vocês, desde o início, a partir do versículo 1, o contexto que esse versículo foi falado. E a gente vai perceber, ao final, que essa profecia dada pelo próprio Cristo, ela tem um duplo cumprimento. Ela não foi uma profecia para um momento da história, mas para dois momentos da história. Vamos ler a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Paramos aqui só um minutinho. Eles estavam falando, mostrando a Cristo o templo. E aí Jesus solta essa para eles. O templo é bonito, mas não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso aí vai ser derrubado. E aí continua. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. E quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhes pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mais uma paradinha aqui, antes da gente continuar. Agora os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Na verdade, corrigindo, são duas perguntas, né? Eles chegaram com aquilo em mente, o que Jesus tinha falado sobre o templo, e agora perguntam: quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Eles queriam entender o que era aquilo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando vai suceder essas coisas? É uma pergunta. E a outra: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vocês entendem que são duas perguntas? Eles queriam saber quando vai suceder a destruição do templo e quais sinais haveriam da sua volta. Continuemos. E ele lhes respondeu. Duas perguntas. Vamos prestar atenção que agora é só uma resposta. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus aqui, duas perguntas foram feitas. Quando vai suceder a destruição do templo? Quais sinais haverá da sua volta? Ele mescla, numa resposta, os acontecimentos que iriam suceder antes da destruição do templo e antes da volta dele. Vamos ver como é que isso aconteceu?
a destruição do templo, a maioria dos irmãos sabe, se não todos, né? Aconteceu no ano 70, né? E do fim do mundo está muito próximo de ocorrer. A gente tem visto muitos sinais que a gente não está longe do fim do mundo. Agora vamos analisar os fatos que aconteceram antes da destruição de Jerusalém e os fatos que vão acontecer antes da destruição do mundo. Tudo começou lá em Atos 2, que a gente não vai ler agora, porque foi quando o Espírito Santo foi derramado. Este evento é singular, foi o cumprimento de uma outra profecia, feita séculos antes. Agora a gente vai ler. Abram no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23. Vou ler aqui, vocês me acompanham. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Agora vamos pular para o versículo 28 do mesmo capítulo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. É bom entender que Jesus fala em Mateus 24 que o evangelho seria pregado a todas as nações, mas esse evangelho só poderia ser pregado pela ação do Espírito Santo prometido lá em Joel. As duas chuvas citadas em Joel eram linguagens bem conhecidas na Palestina, principalmente para um povo que vivia da agricultura. Quando caía a primeira chuva, a temporã, era o momento de a semente ser lançada ao solo. Essa chuva era importante para a germinação da semente, para o desenvolvimento do plantio. E agora a gente vai falar sobre Atos 2, que é onde se cumpriu a promessa da chuva temporã. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Livro de Atos, versículo 1 ao 4. Vou ler aqui, vocês me acompanhem. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O Pentecostes, que foi quando aconteceu isso, marca o que é conhecido como a dispensação do Espírito Santo. Não é que ele não existisse, pois ele é Deus e eterno. Não é que ele não atuasse, pois vemos a atuação dele no Antigo Testamento, aparecendo mais de 100 de vezes. Não é que ele viesse para dar dons, ele já fazia isso também. O que acontece ali é o início de uma nova fase. O Espírito Santo começa o seu ministério como substituto, vindo agora continuar o ministério de Cristo, conduzir as pessoas ao caminho da verdade e da salvação. No Pentecostes, o Espírito Santo começa a ação para que o evangelho avançasse. Os discípulos começam ali a pregar na língua de 14 nações que se encontravam reunidos em Jerusalém. Naquele momento, alguns começam a zombar, insinuando que eles poderiam estar bêbados. Aí Pedro se levanta e diz umas palavras. E essas palavras de Pedro são muito interessantes para a gente compreender o que aconteceu ali. Mesmo capítulo de Atos, do capítulo 2, agora no versículo 15 ao 18, tá? Acontecendo todo esse movimento ali, eles começando a falar em línguas no meio do Pentecostes, da festa de Pentecostes, e aí Pedro se levanta. Aí eles começam a comentar e Pedro se levanta. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando ser esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões e sonharão. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro confirma aqui que o que está acontecendo ali é o cumprimento da profecia que a gente acabou de ler no livro de Joel. A chuva, ela veio com um propósito bem especial. E esse propósito também já tinha sido dito por Jesus.
qual era o propósito dessa chuva, desse derramamento do Espírito Santo? A gente vai voltar uma página aí, deixa eu confirmar meu capítulo aqui, capítulo 1, no versículo 8. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. É o próprio Jesus falando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o propósito. E esse propósito foi cumprido. Jesus fala ali para eles, vai vir o Espírito Santo, vocês não vão estar só, vou te mandar o Consolador. Em Atos 1 a gente acabou de ler, vai descer o Espírito Santo, e vocês serão meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Semelhante ao texto que a gente lê em Mateus 24, né? E esse evangelho será pregado por toda a tribo, nação, língua, até os confins da terra. E agora que é a parte interessante. Colossenses 1, 23, Paulo confirma o cumprimento dessa profecia. Vocês viram que nós estamos aí passando por profecias e seus cumprimentos, né? Para que a gente possa entender o momento que nós estamos vivendo. Colossenses 1, 23. Uma das cartas de Paulo. Vou ler aqui, vocês me acompanham. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Veja que Paulo está confirmando nessa carta que ele escreveu aos Colossenses, que o evangelho foi pregado a toda criatura naquela época dele. Todo o povo ouviu o evangelho. Quando a gente vai fazer um estudo profundo sobre a vida de Paulo, a gente viu as viagens que ele fazia, né, os locais que ele foi, ele não mediu esforços para estar levando essa mensagem. E essa mensagem foi espalhada por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí é que está a questão do duplo cumprimento dessa profecia. Paulo dizendo aos seus dias, o evangelho alcançou toda criatura debaixo dos céus. Falei lá em Mateus 24, 14, é uma profecia de duplo cumprimento, né? Porque, voltamos lá atrás, eles estavam perguntando sobre o quê? Sobre o templo, que Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, e sobre os sinais da sua vinda. A pregação do mundo e o fim veio. E qual foi o fim para aquela geração? A destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Jesus, 40 anos antes, disse isso aos seus discípulos, deu sinal para que eles ficassem atentos. E Flávio José, um historiador do primeiro século, relata que morreram tantas pessoas que na escadaria do templo descia sangue como uma enxurrada de chuva. Morreram porque não ouviram a advertência de Jesus. O evangelho foi pregado, o fim veio. Primeiro cumprimento de Mateus 24, 14. Haverá repetição exatamente desses fatos ocorridos. Acontecerá um novo Pentecostes, tão importante quanto foi o derramamento do Espírito Santo lá atrás, para que a semente do evangelho lançada agora germine, para que o mundo seja evangelizado. Aguardamos a segunda chuva, que é a chuva serôdia, para que se conclua essa profecia. E agora quero chamar a atenção de vocês para o termo que é usado, este evangelho que será pregado a toda nação e língua. Que evangelho é esse? Estamos estudando sobre isso, inclusive na lição da escola sabatina, né? Apocalipse 18, versículo 1. Queria que vocês fossem lá nesse livro. O último livro da Bíblia, Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18 fala de um outro anjo. Por quê? Porque em Apocalipse 14, a gente fala sobre as três mensagens angélicas. Então esse anjo de Apocalipse 18 não é o mesmo das três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Segundo o próprio João fala, é um outro anjo. E agora prestemos atenção, que anjo é esse? Vocês já se perguntaram? Depois dessas coisas vi descer um outro anjo. Olha só, grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quem tem o poder de iluminar a terra toda com a sua glória? Senão Deus. Em Apocalipse 18, a gente vê a descida do Espírito Santo, a chuva esperada, a chuva serôdia, que ilumina a terra com toda a sua glória. E agora vamos para Apocalipse 14, que diz o seguinte, Apocalipse 14, versículo 6:
Esse texto eu sei que vocês estão afiados, que foi a última lição que a gente estudou, e era o versículo para memorizar. Apocalipse 14, versículo 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar, aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povos. Esse evangelho que Jesus falou em Mateus 24, 14, evangelho que será pregado antes do fim, o evangelho eterno. Entenda uma coisa, Jesus não volta antes que as 3 mensagens angélicas sejam pregadas. Elas serão pregadas pelo poder recebido da chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo para o tempo do fim. E o que diz as 3 mensagens angélicas? Apocalipse 14, 7 diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira verdade a ser pregada é o juízo. O juízo chegou, vivemos o tempo do juízo, estamos no período da igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo ou povo julgado. De acordo com Daniel, capítulo 8, esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844, quando Jesus, de sacerdote, assume a função de sumo sacerdote. As pessoas não sabem que estamos vivendo o período do juízo, e é necessário que você e eu fale e pregue essa mensagem, que pregue essa verdade para as pessoas que estão ao nosso redor. O primeiro anjo anuncia o juízo, que começou e continua. Vocês têm que adorar quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto, esse termo, ele se encaixa perfeitamente com o 4º mandamento de Êxodo 28, 11. É de lá que tira essa mensagem. Ou seja, o primeiro anjo enfatiza 2 doutrinas: o juízo que começou e a guarda dos seus mandamentos, incluindo o sábado. O segundo anjo, em sua mensagem, vem com um apelo. O outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, versículo 8. O terceiro anjo conclui, Apocalipse 14, versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Haverá uma união entre as religiões conhecidas como ecumenismo. 2 ideias doutrinárias vão unir essas religiões: imortalidade da alma e santidade do domingo. 2 mentiras, a gente sabe. Após as 3 mensagens angélicas, a volta de Jesus é anunciada como uma colheita. Apocalipse diz o seguinte: e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentando sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Apocalipse 14, do versículo 14 ao 16. Antes desse acontecimento, antes da volta de Jesus, somos chamados a pregar o evangelho. Mas isso é necessário que recebamos em abundância o Espírito Santo. E agora eu quero fazer uma revisão de tudo que eu falei aqui agora. Lá em Mateus 24, Jesus fala o texto profético, o sermão profético ali para os seus discípulos, respondendo 2 perguntas com uma resposta. E quando a gente vai analisar o que aconteceu na primeira pergunta, que eles queriam saber quando iria acontecer aquelas questões do santuário, do templo, a gente percebe que Jesus fala que o Espírito Santo viria. Ele veio para os discípulos? Veio. Aí ele diz que o evangelho seria pregado a toda a nação em língua. Segundo Paulo, o evangelho foi todo pregado naquele momento àquela população que existia naquele momento da sua história. Acabamos de ler em Colossenses. Então, o Espírito Santo desceu, o evangelho foi pregado, e no ano 70 o templo é destruído. De maneira muito precisa, conforme Jesus falou. Não é um duplo cumprimento? Eles também estavam perguntando sobre a vinda de Jesus. O que precisa acontecer para a vinda de Jesus? O Espírito Santo descer sobre nós, o evangelho ser pregado, e aí sim vinha a volta de Jesus. Quando a gente analisa a história de Atos, a história que aconteceu com esses discípulos, a gente está vendo exatamente aquilo que vai voltar a acontecer no nosso tempo. Vocês entendem? Que tudo que aconteceu ali. E aí quando a gente se aprofunda nisso, o que aconteceu? Eu fiz um resumo, mas quando a gente se aprofunda, o que aconteceu? Está lá os discípulos escondidos, recebem o Espírito Santo, e eles começam a pregar o evangelho, banhados pelo poder do Espírito Santo. Quando eles começam a pregar o evangelho, o que acontece?
começam a ser perseguidos. Que eles só foram realmente perseguidos quando começaram a pregar o evangelho, quando receberam o poder do Espírito Santo. E ali depois a gente vê, muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos foram torturados, e logo depois vem Paulo, também que passou por poucas e boas, né, como a gente costuma dizer, e ali prega o evangelho a todo o povo que tinha ali naquela região, todo o povo debaixo da terra ali naquele período histórico, e aí o templo é destruído no ano 70. Hoje o que nos falta? Receber o poder do Espírito Santo. A gente vai receber o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, começaremos realmente a pregar o evangelho. E com isso, aí começaremos a ver aquelas questões: perseguição, prisões, né? Traições entre aqueles que compartilham do mesmo evangelho, e toda aquela questão, e aí sim virá o fim. Necessitamos, irmãos, orar por esse derramamento do Espírito Santo. A gente tem falado muito que Jesus está perto de voltar. Quase sempre, alguém que assume lá na igreja, que eu acompanho mais, né, no Bom Jesus, alguém que assume o púlpito para pregar, costuma sempre falar, nos últimos tempos, Jesus está perto de voltar, vocês estão vendo o que está acontecendo e tal. Mas parece que a gente fica só no discurso. Jesus está perto de voltar, mas a gente tem uma obrigação ainda antes da volta de Jesus, que é pregar o evangelho. E para que a gente pregue esse evangelho com mais vigor, é necessário que nós recebamos o Espírito Santo. É necessário orar por esse derramamento do Espírito Santo. Zacarias, no capítulo 10, versículo 1, Antigo Testamento, logo ali próximo de Mateus, diz o seguinte: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos lhe dará chuvas abundantes, a cada um erva no campo. Zacarias 10:1 fala que a gente tem que pedir pela chuva serôdia. Nós temos que arrepender e confessar os nossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Está registrado esse texto no capítulo 3 de Atos, versículo 19 e 20. Vale ressaltar que quando se fala aqui, para que venham os tempos de refrigério, está fazendo uma referência à chuva serôdia. Ser um povo unido e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa foi uma das condições que estavam os discípulos antes de receber a chuva temporã. E parece que a gente às vezes tem usado, né, guarda-chuvas ou capas de chuvas para se proteger da chuva serôdia, sabe? E qual seriam esses guarda-chuvas, esses capas de chuva, Marcelo? Estou usando uma linguagem para falar assim, que às vezes a gente está blindando a chuva serôdia de cair. Sabe como? Através do nosso orgulho, vaidade, mundanismo, falta de autocontrole, falta de amor. O certo, irmãos, é que a chuva serôdia virá. Nos é prometido uma porção ainda maior que no Pentecostes. Grandes milagres irão acontecer para que o evangelho eterno seja pregado. A volta de Jesus está próxima. Essas duas condições precisam acontecer: derramamento do Espírito Santo e pregação do evangelho eterno ao mundo. E eu falei algumas condições para que se haja o derramamento do Espírito Santo, né? E dentro dessas condições eu vejo que a gente tem tido clamar pelo Espírito Santo. A gente tem clamado muito, né? A gente tem orado nas igrejas, tem campanhas na internet, do movimento aqui, do próprio movimento da igreja, de programações no YouTube e tal, clamando por essa chuva serôdia. A gente na igreja clama com frequência. Então não é difícil, né? A gente está clamando pela chuva serôdia. A gente tem clamado muito por isso. Pedir perdão dos nossos pecados, a gente com frequência, eu acredito que se não todos, sempre temos assim arrependido do nosso pecado e pedindo perdão e lutando contra as nossas fraquezas, né? Então a gente tem feito isso, a gente tem clamado pelo Espírito Santo, tem pedido perdão e se arrependido muitas vezes dos nossos erros, mas dentro dessas condições, existe uma que parece que é mais difícil para nós do que clamar pelo Espírito Santo e pedir perdão pelos nossos pecados: a união nossa. O povo vivia unânime, assim os discípulos viviam para receber o Espírito Santo. E eu confesso a vocês, aí é Marcel falando, nem sempre eu vejo essa unanimidade na igreja hoje em dia. É necessário que esse povo de Deus seja unido para que o evangelho caia sobre ele, para que o Espírito Santo caia sobre ele, desculpe. É necessário a união do seu povo para que esse derramamento dessa chuva caia sobre a sua igreja. E às vezes eu acho que nos falta isso, sabe?
Um pouco dessa união tem nos faltado, um pouco dessa unanimidade no Evangelho. É certo, irmãos, que assim como veio a destruição do templo no ano 70, cumprindo-se todos os passos que Jesus falou, também virá a volta de Jesus, cumprindo todos os passos que ele falou. E eu espero que a gente receba essa chuva serôdia em abundância, sabe? Que nós sejamos banhados pelo Espírito Santo. Eu espero que unidos possamos pregar esse Evangelho e unidos também possamos passar por aquilo que vem acontecer no final dos tempos, para que aí sim possamos também unidos subirmos ao céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não existe dúvida entre vocês que estudam o Evangelho e que têm acompanhado tudo que tem acontecido. Não está longe a volta de Jesus. Tem acontecido coisas impressionantes que assustam a gente. A violência no mundo todo, essas questões que têm acontecido em escolas, creches, pandemia aí que foi realmente horrível, ao ponto de fechar as portas das igrejas. Então muita coisa tem acontecido. Doenças estranhas aparecido. Então, irmãos, o que tem faltado é a nossa parte, sabe? Clamar mais pelo poder do Espírito Santo e sair pregando esse Evangelho de maneira assim clara, forte e confiante, sabe? Para que se cumpra todo o processo que Jesus falou e que ele venha. E detalhe, você clamando pelo Espírito Santo ou não, você pregando o Evangelho ou não, Jesus virá. Aí vem a questão também que nós temos até estudado na lição da Escola Sabatina, né? Qual é a sua escolha? Nesse momento a irmã vai cantar um hino. Enquanto ela canta o hino, reflita e logo depois a gente vai fazer uma oração. Esse hino, quem me conhece, sabe que desde pequenininha eu canto ele na igreja. E por muito tempo eu fui conhecida como a menina que canta o hino Sonho de Veline. Mas, irmãos, faziam mais ou menos uns 7 anos que eu não ouvia esse hino. E hoje, por um acaso, eu coloquei esse louvor lá em casa. E eu não sabia que Deus estava preparando esse louvor para casar com a mensagem do irmão Marcel, justamente para ser o apelo. Vão existir 2 grupos de pessoas. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Você quer estar em qual grupo? Que você reflita nessa letra. Há tempo sonhei que eu não fui para o céu. Coisas terríveis na velha cidade eu vi. Um mar de sangue cobria todo lugar. Gritos de dor por onde eu passei. Eu vi pessoas que jamais pensei estarem lá. Espanto e pavor por tantos que sempre procurei desprezar. Mas acordei e pude ver que apenas sonhei. E o que eu sonhei mudou o meu viver. Ontem sonhei que eu estava no céu. Casas tão lindas na Nova Jerusalém. Um lindo jardim na cidade santa. Louvores somente ao meu bom Deus. Eu vi pessoas
As marcas da cruz, todas ele me mostrou. As marcas da cruz, todas ele me mostrou. Hoje a Cristo estou a esperar, com fé e muito amor. Levemos a sua mensagem ao mundo, para que venha Jesus. Eu quero um dia tê-lo comigo, e a outros quero ver também. Ouvir Cristo contar lindas histórias. Eu quero com vocês ir ao céu. Eu quero amigos no céu. Eu quero os meus pais no céu. Com Cristo eu quero um dia morar. Eu quero estar lá no céu. Eu quero vizinhos no céu. Eu quero vocês no céu. Com Cristo eu quero um dia morar. Eu quero estar lá no céu. Com Cristo eu quero um dia morar. Eu quero vocês lá no céu. Amém. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, ó Pai eterno, para ouvir a Tua santa palavra, louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, meu Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, meu Pai eterno. Nos capacita, Senhor, para a pregação do Evangelho, Senhor. Nos prepara, ó Pai amado, para a Tua volta e para as coisas que acontecerão antes da Tua breve volta, meu Deus. Nos ajude a realizar este sonho cantado aqui agora, ó Pai amado, de estarmos todos juntos no céu. Despede-nos, Senhor, em paz e em segurança. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça,